dentro, né? Disso que foi louvado. Então Deus abriu o mar vermelho, levou o povo e deu vitória, né? A pé seco, o povo chegou do outro lado louvando e glorificando a Deus. Deus deu vitória e faz com que pessoa, como aconteceu com Pedro, ande sobre as águas. Fez crer ainda muito mais na presença de Cristo. Amém. Então, hoje nós vamos falar também alguém que precisou ir às águas. E eu quero que você abra o segundo livro de Reis, no capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao versículo 17. Nós vamos falar nessa noite da cura de Naamã. Naamã era um homem leproso. Naamã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: que me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria de sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento que estiveres recebendo esta carta, saberá que enviei meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós? Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã, pois, com seus cavalos e com seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou o mensageiro dizer: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã sentiu-se insultado e retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, do seu Deus, e moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo tão difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente
curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa. Aleluia. Como a pele de um menino. E em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que esse teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerás holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Amém. Pode se aceitar. Nós aqui em segundo livro de Reis, nós lemos a respeito da cura de Naamã. E Naamã era um homem leproso. Só que Naamã era um homem guerreiro, era um soldado, era alguém que servia ao rei da Síria. Era um homem que trouxe vitória à Síria. E por isso ele era muito respeitado e honrado lá por todos os daquela região, por todos os daquela cidade. Então ele tinha as suas qualidades como um bom soldado, um bom militar, como aquele que é de confiança do rei, aquele que servia com a sua própria vida, vamos colocar assim, pois ele se dedicava àquilo. Só que, mesmo tendo uma posição boa, mesmo talvez ganhando muito para isso também, porque todo o trabalho ainda muito ali próximo ao rei, provavelmente financeiramente ele era bem pago para isso. Só que debaixo de toda uma armadura, porque a gente sabe que um soldado, e como diz a palavra, ele tinha uma armadura para que se protegesse, né? Espada, escudo, então se protegesse nas batalhas para que nada o pudesse ferir. Ainda assim que ele já estava ferido na sua pele, mas ele escondia atrás daquela armadura. Já pensou o sofrimento, as dores, aquilo que esse homem, Naamã, passava. Mas ele procurava esconder aqueles que estavam próximos a ele. Talvez não aqueles que talvez tivessem tanta intimidade, mas os mais próximos não sabiam, porque também se soubessem não ficariam perto, porque a lepra ela é contagiosa, ela vai contaminar outras pessoas, vão pegar. E a gente sabe que o povo, eles eram separados em Israel quando tinha alguma doença assim. E hoje, nos nossos dias ainda há muito preconceito quanto a certos tipos de enfermidade. Às vezes as pessoas falam a respeito, talvez não tendo tanto conhecimento, ou às vezes já falamos a respeito de algum tipo de enfermidade também, tendo nas nossas palavras algum tipo de preconceito, falando a respeito de uma forma que não é adequada para quem não passa. E às vezes a pessoa vai saber realmente o que é quando ela passa na própria pele. Assim também são os problemas familiares. Assim são os problemas conjugal, problemas com os filhos. Às vezes fazemos algum comentário de um filho de uma outra pessoa, fazemos comentário a respeito da relação de certos casais,
falamos algumas coisas a respeito de algumas situações, só que quando nós passamos e enfrentamos aquilo, vemos que muitas vezes o nosso procedimento é diferente. Não é como nós falamos. Então, há muitas situações e aquela pessoa que passa, ela sabe a dor, ela sabe o sofrimento, ela sabe o tempo de oração, ela sabe as buscas que ela tem tido na presença de Deus, os louvores que ela tem entoado, porque muitos não entendem, mas é no meio de um louvor entoado de coração, de uma oração feita de entrega total, é que essa pessoa ela é restituída, essa pessoa ela é revigorada, essa pessoa ela é restaurada, porque ela está na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Amém. E Naamã precisava de um socorro, como nós precisamos em algum momento de um socorro, e ele talvez já sabia que aquilo na época não era uma enfermidade de cura, que tivesse algum remédio, que tivesse alguma coisa que fizesse secar, que acabasse com aquilo. Irmãos, como é ruim quando você olha algo na sua pele e que você diz, eu queria que essa mancha não tivesse mais aqui, eu queria que essa alergia de repente parasse. E quantas vezes são enfermidades, às vezes emocionais, que às vezes não há, às vezes um remédio, talvez ainda apropriado para isso. Talvez a medicina não chegou ainda tanto para que, às vezes, num estresse, num momento de muita tensão, isso aflore na pele, isso aí, ele não estoura internamente, mas ele estoura externamente. E graças a Deus que é externo, porque se for internamente, muitas vezes pode levar alguém à morte. Mas são coisas que às vezes externo e demonstra, olha, não está bem. Mas hoje em dia, às vezes, a gente não tem ainda uma medicação própria para a cura. E Naamã, ele se encontrava dessa maneira. Só que, o que nós vemos na palavra, que em algum momento de batalha, em algum momento de guerra, foi tirado da sua terra, do lugar onde ela morava, uma menina ainda, e foi levada para um outro lugar, foi levada para a Síria, e ela estava trabalhando na casa de Naamã, e ela tinha contato com a esposa, que era a patroa dela, a esposa de Naamã, patroa dela. E ela, sabendo que as pessoas ali, igual eu falei, íntima, aquilo que conversavam, muitas vezes ela ouvia, e ela disse, olha, para a esposa dele, se ele for a Samaria e conhecer o profeta que há lá, ele vai ser curado. Amém. Irmãos, na vida de um servo de Deus, nós sabemos que quem cura não é o servo de Deus, mas é Deus através daquela pessoa. Então, na sua vida há o poder de Deus. Amém. Na sua vida há a graça do Senhor, que pode realizar o que essa menina aqui falou. E isso chegou até Naamã. A esposa comentou com ele. E uma das coisas que eu observei, os passos para a vitória, os passos para a bênção, os passos para a cura. Ele ouviu a menina, ainda que por sua esposa. Ele, ouvindo aquelas palavras, ele foi direto ao rei da Síria. Ele se aproximou do rei e disse para o rei, olha, assim disse uma menina que está trabalhando na minha casa. E comentou o que ela havia falado, que foi o que eu falei para vocês agora. Que
que se ele for para Samaria e conhecer o profeta de Deus que está lá, ele vai ser curado. Amém. Irmão, certeza. Aquela menina tinha certeza no Deus que operava através da vida do profeta Eliseu. Você deve ter certeza no Deus que opera através da vida do seu pastor, através da vida dos obreiros que aqui estão, através da vida do irmão que ora. Amém. Ele foi e acreditou. Passos para a bênção. Ouviu. Chegou no rei e falou: olha, o rei, a menina falou isso. E o rei disse assim: olha, eu vou te dar uma carta. E você vai entregar para o rei de Israel. Naamã, ele era um militar, ele era um líder. Ele era aquele que conduzia pessoas para as batalhas. Só que mesmo ele foi o quê? Pedir permissão ao rei. Porque acima dele havia autoridade. Sempre acima de nós, irmãos, vai haver pessoas com autoridade. Na escola eu trabalho, mas tem autoridade, tem coordenadores, tem diretores. E a gente está debaixo dessa autoridade. Então, ele foi e falou, o rei falou: você vai levar uma carta, apresentar, mas vai e leva presente. Ele iria para um outro lugar, uma outra cidade. Só que ele já foi o quê? Pronto para presentear. Olha só, a confiança naquilo que ele ouviu. A confiança que você tem de vir para um culto, de dizer: vai ser a noite da minha bênção. Amém, Pai. Vai ser a noite da minha vitória. A confiança de ir para o lugar, de sair da sua casa, não vai dizer é mais uma vez, é mais um momento. Não, é um momento especial. É o momento da minha vitória, da minha bênção. Oh, glória! E ele pegou aquela carta e saiu. E levou com ele outros soldados, presentes, e foram com muitas coisas. Já porque ele acreditava que ele voltaria curado. Quando ele chega em Israel, ele vai até o rei de Israel. E aí o rei de Israel abre a carta e lê. Nessa carta está escrito assim: olha, aí meu servo Naamã, enviei para que seja curado da lepra. Ele não falou para que você, rei, o cure, mas para que seja curado, porque Naamã falou: lá há um profeta, e não era o rei. Mas o rei deduz o quê? Olha, ele me mandou isso. Quem sou eu? Sou Deus para curar Naamã? Ele está pensando, o rei lá da Síria está intentando alguma coisa, algum desentendimento conosco. Ele está planejando alguma coisa. Só que o profeta Eliseu, ele, quando sabe, ele vem a saber que o rei naquele momento rasgou a sua roupa. Era um momento dele de angústia. Como que ele vem me pedir isso? Ele rasga as suas roupas, suas vestes. Ele fica angustiado, dizendo: eu não sou Deus para que eu possa curar. Só que Eliseu, ele sabe disso. E diz: olha, rei, não se preocupa. Pode falar para ele vir aqui. Não se angustie, não fique angustiado. Fala para que ele venha até a minha presença. Irmãos, Naamã, ele esperava algo. Ele pensava algo a respeito da cura.
por ser alguém tão importante. Talvez o cargo criou nele e fez dele um homem orgulhoso. Fez dele um homem orgulhoso. Quantas coisas hoje tornam as pessoas, às vezes, orgulhosas por ter bens materiais, por serem bem-sucedidas, por intelectualmente saber muitas coisas, por ser alguém que é muito rápido ou rápida aí de um raciocínio, de umas coisas. E aí a pessoa se torna orgulhosa muitas vezes, às vezes da beleza que tem, às vezes da facilidade que a pessoa tem de ser pessoa muito comunicativa. Então, cada pessoa tem algo na sua vida que traz a ela orgulho de possuir, né, de ter carros. Então, aquilo muitas vezes engrandece ela. E ela acha que muitas vezes é pela força do braço, por aquilo que muitas vezes ela mesma conquistou. E esquece que toda dádiva, todo dom perfeito, ele procede de Deus. Amém, do Pai. nosso Pai Oh, amado. glória, Pai. Tudo aquilo. E Naamã se tornou assim, aquela pessoa. Então ele imaginava o quê? Como vai ser a minha recepção? Às vezes as pessoas falam assim, como vai ser a minha recepção? Eu chegando no lugar. E ela pensa, você, né? Bem recebida, vão me tratar muito bem, vão chegar e muitos vão vir e me acolher ali. E nem sempre é assim. Mas não quer dizer que não seja momento de bênção, momento de vitória. Isso às vezes é no meio da família. Às vezes as pessoas querem ser muito bem ali recebida, né? Ter aquele aconchego, e muitas vezes você vai ficar ali no seu canto. E ele imaginou, vou chegar, Eliseu vai vir, vai fazer a oração, Deus poderoso, lá todo Amém, em pé, vai tocar na enfermidade que eu tenho e eu vou ser curado. Então imaginamos muitas vezes assim, a bênção de Deus, a bênção de Deus vai chegar para a minha vida, vai ser amanhã, vai ser nessa situação, vai ser nessa porta aqui, porque é muito boa, é uma porta muito grande, é um salário bom, e às vezes Deus vai falar, não vai ser essa não, vai vir a bênção, só que vai ser de uma outra forma. Você vai chegar a isso, mas não agora. Vai ter todo passos para chegar a isso. E Amém. Muitas pessoas às vezes também imaginam assim, não é para mim, eu não, e Deus vai falar, toma, é para você. Amém, Pai. É para você. Oh, glória. Então, Deus, ele nos conhece. Ele sabe se nós estamos prontos para receber aquilo ou não. E se nós estamos prontos, ele vai entregar. Amém. E você vai se alegrar. Amém. Mas mesmo que seja enorme, gigantesco, você vai falar, glória a Deus. Amém. E aquilo não vai interferir em nada. No seu orgulho, nas suas coisas. Porque você vai reconhecer, veio de Deus para a minha vida. Amém. Você olhar e falar assim, Deus me deu filhos tão saudáveis, glória a Deus. Oh, glória. Deus me deu uma casa, glórias ao Senhor. Amém. Saber louvar, exaltar o nome de Deus. Amém. Então ele imaginava assim, quantas coisas nós imaginamos, né, do nosso jeito. Mas do jeito de Deus é o melhor. Do jeito de Deus a bênção vem, o coração, a vida ali é tratada, é sarada, e é isso o que Ele quer para nós. Tratar aqui, dentro de nós, dentro da nossa vida,
nosso coração. Amém. Para que aqui dentro você e eu, possamos ter tudo. Tudo o quê? Paz, amor, gratidão, fé e alegria. Então, Ele vai nos conceder isso. E aí, Naamã imaginou. Só que Eliseu mandou um mensageiro. Às vezes, tem pessoas que muitas vezes falam, mas isso aqui teria que ser o pastor e a pastora. Mas às vezes a gente manda alguém. Porque aqueles vão ser também bem recebidos, precisarão ser bem recebidos, como se fosse nós. Amém. Aqueles que são colocados aqui para uma liderança, precisarão ser bem recebidos, como se fosse nós. Amém. E Eliseu mandou esse mensageiro até Naamã e falou, ó, fala para ele, vai até o Jordão e mergulha lá 7 vezes. Só isso. Naamã, vai até o Jordão e você sairá de lá com a sua pele purificada. Amém. Sairá limpo de lá. Amém. Ele ouviu a palavra do quê? De bênção. Ele ouviu a palavra de vitória. Irmãos, quantas coisas muitas vezes temos ouvido que é falado aqui é a palavra de Deus. Amém, Pai. E às vezes as pessoas contam como palavra de Deus aquilo que muitas vezes alguém dá uns sapateiros aí, ou fala, ó, eis que eu falo contigo, meu filho. Eis que eu falo contigo, minha filha, assim diz o Senhor. Não que Deus não faça, não possa falar usando alguém, mas Ele nos fala através da sua palavra. Amém, Pai. Que é o alimento para a nossa vida. E Ele vai falar o quê? Quando nós estivermos na casa dEle. Na casa do Senhor é onde o Senhor ordena a sua bênção. Amém. O Senhor, Ele vai ordenar primeiro aqui, você vai receber lá fora. Mas a bênção é na casa do Senhor. Amém, E Pai. não venhamos a nos esquecer disso. É no lugar onde foi consagrado a Deus para o povo adorar. É nesse lugar que o Senhor ordena a sua bênção. Amém. Ele derrama o seu poder. Amém. E Naamã, naquele momento, ficou o quê? Indignado. Como assim? Como eu vou mergulhar no Jordão? Os rios aqui em Israel, todos eles não são bons. Agora em Damasco, sim. Damasco tem os rios. E eu poderia, que além dele ter pensado no que o profeta iria fazer, Eliseu, de receber ele, né? Nossa, fui desonrado, nem o profeta veio me receber, mandou. Agora me manda mergulhar em águas aí que não são tão limpas, sujas. Mas ele esqueceu que a pele dele estava mais suja que o rio. Meu Deus. Ele esqueceu que aquilo que ele tinha no corpo não tinha cura por remédios. Ele esqueceu que ele estava convivendo com algo que trazia a ele dor. Só que ele fala muitas coisas a respeito disso. Mas, irmãos, como que é bom, como que é importante ter alguém ao lado. Como ele tinha lá uma comitiva, pessoas que foram lá com ele, andavam com ele. É importante termos pessoas ao nosso lado. Amém. Andar sozinho não é bom. Porque em algum momento que você está
passando por alguma situação, como Naamã, que precisava ali de uma palavra, ele teve ao lado dele pessoas boas, pessoas que souberam entender e mudar as palavras dele, no sentido de colocá-lo para refletir e dizer: olha, não vale a pena você ir e mergulhar? Se me pedisse alguma coisa difícil para você, você não faria? Isso não é tão difícil. Isso não é mudar, pôr a pessoa para pensar. Não, junto com ela e dizer: realmente, você, chefe, aí um soldado, um militar, uma pessoa tão importante, realmente, o que foi falar, trouxeram aí um mensageiro, falaram para você, isso não é coisa que se faça. Muitos talvez diriam isso, mas ele teve ao lado dele pessoas que o fizeram refletir e pensar como o profeta de Deus. Amém. É isso, pensar como aquele que está ministrando uma palavra, aquele que está semeando as boas novas e de dizer: vamos tentar. Você vai conseguir, sim. Você vai desenvolver um bom ministério. Você vai ser produtivo, produtiva na obra de Deus. Amém. É momento, sim, de levantar, ter ânimo, revigorar as forças, haver um clamor, momentos de aprender, momentos de se levantar. Trouxeram isso para ele. Vamos até lá. Pessoas que levam outras à bênção, como aquele homem que estava na cama e os colegas levaram e colocaram ele diante de Jesus, destelharam na casa e desceram. Pessoas que aquele homem pôde contar, Naamã pôde contar. Olha os passos, olha, irmãos, o que ele passou. Olha o que ele passou. Porque veio todo um processo de ouvir, ir, acreditar. Agora ele está tão perto da bênção. De início, não, eu vou. É a solução, é o meio que eu vou obter, eu vou para lá. Aí agora, quando está tão perto, é momento de desistir. Pensa bem. É momento de você ou eu desistir, sabendo que o nosso alvo é Cristo. Amém. Que Jesus ele vai voltar. Que não há outro caminho senão se for o de Cristo. Amém. Não há, irmãos. Não há, não tem como. Ontem nós estávamos falando aqui sobre Salomão e de uma coisa que ele pediu a Deus, que foi sabedoria, mas ele imaginava, falou sobre o niilismo, né? É isso. E ele, o sentido da vida, das coisas, e ele imaginou que para ele não tinha sentido a vida, as coisas, porque ele foi uma pessoa que desfrutou de tudo, teve riqueza, teve uma família enorme, vamos pôr assim, mas ele olhava, e até ontem a gente comentando, na questão da sabedoria, ele pediu sabedoria a Deus, ele era um homem sábio. Talvez ele olhava assim e falava: quem é mais sábio do que eu? Ele não ia encontrar alguém, porque ele perdeu, se envolveu com mulheres que trouxeram outros deuses. Ele se perdeu no caminho ali da vida dele. Então, para ele,
Ele precisava o quê? Se tornar novamente, se voltar novamente para Deus. Amém. Se voltar novamente para Deus. Porque ele procurava ali, ele não encontrava. Não encontrava. Alguém que é riquíssimo aí, o mais rico aí que todo. É ele. Então, Naamã, ele estava o quê? Nessa situação. E ele resolve, no meio ali, muitas pessoas às vezes desistem, estão tão perto da bênção, tão perto de receber, e às vezes param. Às vezes param. E eu acredito assim, que hoje, dia 22 de setembro, pode ser o dia da sua bênção. Amém. Poderia às vezes ser, e pode ser que Deus marcou o dia da bênção, talvez de algum irmão que não está aqui. Porque tem um dia para a gente receber. Só que para nós recebermos, nós precisamos estar no lugar certo. Amém. Amém. E aí muitos às vezes desistem. Desiste por algum motivo ou outro, que para ele ou ela, naquele momento, é muito. Então a gente imagina o que Naamã passou ali. De observar, de ouvir, de analisar, ter os pensamentos dele. Só que ele foi convencido. Foi convencido. E por ele se deter a isso, ele foi curado. Amém. Ele recebeu. E aí eles vão para o rio. E não é somente um mergulho. Ah, não, um só tá bom. Não, são 7. 7 vezes. Se você fazer 7 vezes a mesma coisa, você começa a primeira animada. Segunda, às vezes na escola eu faço assim. Eu passo alguma coisa na louça. Aí às vezes tem alguma criança que fica conversando, aprontando, escorre. Eu falo assim, senta ali por favor, copia. Porque se você levantar mais uma vez, ao invés de ser um, você vai copiar 3. Aí essa criança senta lá, daqui a pouquinho ela levantou. Eu falei, agora em vez de 3 vai ser 5. Então você já imagina copiando as mesmas coisas. Imagina o mesmo, reprovando o mesmo ano ali, por 2, 3, 4, 5. Vai chegar no 7º, ou não vai nem chegar, a pessoa vai falar, vou desistir. É isso. Deus, ele nos vê nesses momentos. Às vezes é aquele momento que a pessoa já está cansada, né? Quem faz academia aí tem tantos exercícios. Às vezes é 50 e ela já está no 45, ela já está pensando, já não aguento mais. Ou é flexão, ou alguma outra coisa. A pessoa vai, não aguento mais e vai, mas é os 50. Quando dá aquele número, ela se realiza. Ela diz, consegui, passei. É isso, quando nós fazemos um curso, você termina aquilo, você tem aquela satisfação, terminei. Eu venci, eu passei, olha, cada momento, mas eu estava ali, eu consegui. Mas eu consegui em nome de quem? Em nome de Jesus. Oh, glória! Naamã conseguiu em nome de quem? Do Deus de Israel. Amém, Pai. Deus poderoso. Oh, glória! Irmãos, isso veio para ele ter o reconhecimento. Aquele Deus que ele servia era um Deus, ou Baal, ou era um Deus do trovão, da tempestade, o que ele se refere depois, até aí no versículo 17, ou passando um pouquinho, ele fala, porque ele mudou de vida. Ele mudou de vida depois desses mergulhos.
Porque na vida dele foi quebrado tudo. Foi quebrado ali o orgulho. Aí ele pôde o quê? Reconhecer, saber que o Deus de Israel, o Deus que aquela menina, uma menina que foi levada do seu lugar, da sua terra, mas que se importava com a situação de uma outra pessoa. Saber que o Deus que ela servia era um Deus vivo, verdadeiro. Amém. Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai se manifestar ainda muito mais nessa igreja. E as pessoas vão saber que é um Deus vivo, poderoso, irmão. Poderoso. Foi curado e falou: agora eu vou até lá e vou agradecer. E vou presentear também a Eliseu. Levar os presentes. Só que o profeta de Deus, aí sim, o recebeu, mas não aceitou nada. Dos mergulhos, ele saiu com a pele limpa. Às vezes a gente passa assim, né? No momento da cura, como diz, eu fui curado, ele foi curado, pronto. Mas quanto tempo de sofrimento, quantas coisas, não é? Quando chega o momento da bênção, tem que glorificar mesmo, tem que louvar, adorar a Deus e dizer: olha, Senhor, a minha vida aí agora vai ser diferente. Se eu fazer algo, eu vou fazer muito mais. Porque o Senhor tem sido presente na minha vida. Amém. E ele foi entregar, só que Eliseu não quis. Eu não quero nada, não. Não quero. Pode levar de volta os presentes. Aquilo ele não fez porque Eliseu sabia que a bênção vinha do Senhor. E ele não queria receber nada como um pagamento. Ele queria que Naamã visse que Deus ele curou, que tinha um valor sim, mas aquilo que ele poderia pagar foi o que ele fez, foi o pagamento da vida. Amém. Entregue a Deus. Glória. Então ele não recebeu nada. E Naamã pegou e falou assim: olha, então deixa eu levar um pouquinho dessa terra, da terra. E ele leva. E ele falou para Eliseu: só me perdoa, porque quando o rei da Síria precisar entrar no templo, eu vou precisar entrar. Às vezes eu vou me inclinar, mas meu coração já não está mais naquilo, mas está servindo ao Deus de Israel. Amém. Eu não vou servir, mas ao Deus de Israel. E eu vou levar dessa terra. Ele levou algo daquele lugar. Porque do lugar onde nós estamos, como nós estamos nessa noite, irmãos, nós levamos algo bom. Amém. Nós recebemos de Deus algo bom aqui e levamos. Amém. Levamos para o nosso trabalho, porque isso está dentro de nós. Amém. Que Deus coloca dentro de nós. Nós levamos. E saiba de uma coisa: as pessoas aí fora percebem que você é diferente, que você tem algo diferente, porque Deus faz isso na nossa vida. Deus limpou, purificou Naamã, e o nome dele foi glorificado. Amém. Queria chegar lá novamente na Síria, se apresentar ao rei limpo. Para ele, talvez para a pessoa que olhe alguém aí e fala assim: nossa, que legal, né? Que bom. Mas para a pessoa que recebeu, é uma coisa maravilhosa. Amém. A pessoa que recebeu, ela é uma pessoa que ela vai ser grata a Deus por tudo aquilo. Então, na vida de Naamã, aconteceu algo diferente. Na sua vida nessa noite, irmãos.
Deus vai fazer algo diferente. Deus vai fazer algo diferente porque Ele sabe que precisa na sua e na minha. Oh, glória. Nós estamos vivendo dias que as pessoas, que nós estamos nos acostumando com as coisas do dia a dia. E isso não pode ser uma coisa constante em nós. Nós precisamos buscar em Deus algo novo, que renove a nossa vida, renova nossas forças. Assim, Deus falava através dos salmos de renovar como a águia, com asas, né? Que voa. Deus renova a nossa vida. Amém. Isso Ele quer fazer em nós, para que nós possamos estar sempre atentos àquilo que Ele fala conosco no nosso dia a dia. Então, vem para purificar a nossa vida, Amém. não somente o corpo, o nosso pensamento, aquilo que tem passado, sabe, que passa às vezes, o que você pensa de alguém. Deus, Ele quer purificar, fazer algo novo. Quero que você se coloque em pé.